Ciclo de Pilatos. O Ciclo de Pilatos é uma série de escritos apócrifos, cartas, relacionamentos, tradições e histórias, cujo elo direto ou indireto é Pôncio Pilatos. Julgamento de Pilatos. Esta escrita apócrifa é chamada Sentenza de Pilato em italiano. Neste escrito, Pôncio Pilatos julga e condena Jesus à morte. Ao contrário dos outros escritos apócrifos do Ciclo de Pilatos, este texto não exonera o prefeito da Judéia Pôncio Pilatos e não dá responsabilidade ao povo judeu. Anáfora de Pilatos. Esta escrita apócrifa é chamada de Anáfora Pilati em latim. Na Anáfora Pilati, Pôncio Pilatos e sua esposa Procla compreenderam a divindade de Jesus. Pôncio Pilatos descreve os milagres, a morte e a ressurreição de Jesus, a quem foi forçado a condenar à morte sob pressão dos líderes judeus. Prisão de Pilatos. Esta escrita apócrifa é chamada de Paradoses Pilati em latim. Depois de ler a Anáfora Pilati, o imperador Tibério fica indignado, ordena a prisão de Pôncio Pilatos e o faz voltar acorrentado a Roma. Ele pergunta como ele poderia ter ordenado a morte de Jesus, autor de tantos milagres, e Pôncio Pilatos se justificou acusando os judeus. O imperador Tibério então decide punir Pôncio Pilatos mandando decapitá-lo. Neste conto apócrifo, Pôncio Pilatos é exonerado da morte de Jesus e apresentado como um mártir cuja cabeça é levantada por um anjo após sua decapitação. Essa história apócrifa não é crível porque o imperador Tibério não está mais em Roma e se retirou para a ilha de Capri, na Baía de Nápoles. Carta de Pilatos ao imperador Cláudio. A carta de Pilatos ao imperador Cláudio se encontra inserida nos apócrifos bíblicos dos Atos de Pedro e Paulo e do Evangelho de Nicodemos. Se todos os eventos contados na carta de Pilatos ao imperador Cláudio ocorreram durante o reinado do imperador romano Tibério, então essa escrita apócrifa produz um anacronismo porque Pôncio Pilatos foi prefeito da Judéia durante o reinado do imperador romano Tibério, e não procurador da Judéia durante o reinado do imperador romano Cláudio. Se um evento recontado na carta de Pilatos ao imperador Cláudio ocorre durante o reinado do imperador romano Cláudio, com Pôncio Pilatos em desgraça, então essa escrita apócrifa não produz um anacronismo. Para Richard Adelbert Lipsius, a carta de Pilatos ao imperador Cláudio está ligada a um debate entre o apóstolo Pedro e Simão, o mago samaritano, que ocorre durante o reinado do imperador romano Cláudio. A carta de Pilatos ao imperador Cláudio é usada como um documento oficial pelo imperador romano Nero durante seu interrogatório de Simão, o mago samaritano, o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo em Roma. Cartas de Pilatos e Herodes. A primeira é uma carta de Pôncio Pilatos a Herodes Antipas, o governador da Judéia, relata os eventos do Novo Testamento que Jesus Cristo ensinou e depois morreu e ressuscitou. Ele teria aparecido para a esposa de Pilatos, Procla, e Longino, o centurião, que o ouviram e acreditaram nele. Então, quando ressuscitou, Jesus disse a Pilatos que ele seria abençoado. O segundo é uma resposta de Herodes Antipas, em seu leito de morte, dizendo: "Já estão saindo os vermes da minha boca", onde ele chora que o julgamento de Deus Pai, após a morte de João Batista, acabou. Relata a morte de Salomé, filha de Herodias, de seu filho Lesbonax, e que sua esposa Herodias perdeu um olho. Cartas de Pilatos e Tibério. Vingança do Salvador. Esta escrita apócrifa é chamada de Vindicta Salvatoris em latim. A história apócrifa Vindicta Salvatoris conta os eventos que aconteceram após a morte de Jesus. Tito e Vespasiano destroem Jerusalém para punir os judeus por essa morte injusta e aprisionam Pôncio Pilatos. Este escrito apócrifo não tem credibilidade por causa de suas muitas imprecisões históricas. Morte de Pilatos. Esta escrita apócrifa é chamada de Mors Pilati em latim. Cura de Tibério. Esta escrita apócrifa é chamada Cura Sanitatis Tiberii em latim. Nesse escrito apócrifo, o doente imperador Tibério não pode mais ser curado por Jesus, condenado à morte por Pôncio Pilatos, que é então exilado em Améria, na região italiana da Umbria. Ele é curado pelo véu de Veronique que se encontra
É possível que este relato seja forjado na lenda de Abigar substituindo a imagem de Edessa pelo véu de Verônica, o rei Abigar pelo imperador Tibério e Tadeu, identificado pela tradição com o apóstolo Tadeu, por Veronique, identificado pela tradição como o hemorrágico mulher curada por Jesus. O imperador Tibério morreu em Misene, na província de Nápoles, em 16 de março de 37 d.C. Esta história apócrifa não é crível porque a desgraça de Pôncio Pilatos não aconteceu depois da morte de Jesus, mas depois de sua repressão a uma reunião de samaritanos armados no Monte Gerizim. Ciclo de